Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre compaixão, empatia e comunicação. Eu sou repórter, sou jornalista e o meu trabalho é me comunicar e fazer pessoas de diferentes campos do conhecimento se comunicarem. Esse aqui é o Paul Bloom, ele é um psicólogo canadense, ele é professor da Universidade de Yale, e ele faz estudos sobre empatia, compaixão e também juízo moral. Eu queria começar essa nossa conversa jogando uma questão no ar para vocês pensarem. Qual dos dois sentimentos vocês entendem que é o mais adequado para ser um guia moral nas nossas ações? A compaixão ou a empatia? O Paul Bloom ele se faz esse questionamento e ele tem uma resposta, e eu concordo com essa resposta dele. Essa resposta ele coloca no livro dele contra a empatia, um argumento a favor da compaixão racional. O que o Paul Bloom vai dizer? Ele vai dizer que a empatia, e a gente entendendo a empatia como o sentimento de se colocar no lugar de outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, é um sentimento adequado em algumas situações específicas do nosso dia a dia. É um sentimento adequado quando a gente está num relacionamento amoroso, por exemplo, em que a gente quer se conectar muito profundamente com uma pessoa e sentir o que ela está sentindo, sentir o amor, sentir a felicidade por ela, sentir a dor quando ela está mal. Só que a empatia ela tem alguns poréns, e são poréns que são importantes e que devem ser levados em conta quando a gente pensa em aplicar esse sentimento no dia a dia como uma bússola moral. O que o Paul Bloom vai dizer? A gente costuma sentir empatia por pessoas que são parecidas com a gente. Então, existem uma série de estudos mostrando que a gente sente empatia por pessoas que são muito próximas a gente, mas também por pessoas que têm o mesmo background cultural, pessoas que são do mesmo país que a gente, que falam a mesma língua que a gente, pessoas que moram na mesma região que a gente, que têm a mesma profissão, e inclusive pessoas que a gente considera bonitas. A gente costuma ter menos empatia por pessoas que a gente não considera tão bonitas. E o Paul Bloom diz que isso não é um sentimento muito adequado quando a gente pensa em algo que deve nos guiar moralmente. Então, essa é a grande questão que ele vai trazer, que na empatia é sempre um semelhante que vai ser atraído por um semelhante, e que isso não é muito adequado. Já a compaixão é um sentimento que ele entende ser mais adequado. E por quê? A compaixão ela é um sentimento mais racional, enquanto que a empatia ele diz que é irracional e emotiva. Na compaixão, a gente define, ou Paul Bloom costuma definir, como um sentimento de escuta, em que a gente acolhe o que a pessoa está trazendo, entende o argumento por detrás do sofrimento ou da felicidade dela e consegue acolher sem ser demovido tanto pelos sentimentos dessa pessoa. Então, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga, ele vai conseguir ter uma compaixão com o seu paciente, que é um sentimento mais adequado do que ser completamente estragado pelo que aquela pessoa, o seu paciente, está sentindo. E por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque, tanto para haver compaixão quanto para haver empatia, é preciso ter comunicação. A gente tem que estar aberto a ouvir o que a pessoa está trazendo. E eu acho importante a gente colocar isso em pauta, porque nós estamos vivendo num Brasil bastante polarizado, em que muitas vezes, em muitas ocasiões, as pessoas estão com dificuldade de se conectar. E a gente precisa voltar a reconectar as pessoas. Também existem estudos mostrando que comunidades que conversam entre si são comunidades que são mais felizes, que reportam mais felicidade, justamente porque as pessoas conseguem sentem que existe um laço entre elas, cuidam mais da sua cidade, da sua natureza, não colocam lixo na rua, se importam com os seus vizinhos. Isso é algo interessante que a gente tem que tentar pensar. Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por quem que vocês costumam sentir empatia? Vocês costumam se colocar no lugar de pessoas que são muito diferentes de vocês? Normalmente não. Então, é por isso que a gente talvez tenha que pensar na compaixão, que é como é que a gente consegue pensar na prática isso. A compaixão seria eu ouvir uma pessoa que é diferente de mim, e por mais que seja uma experiência completamente diferente, é que a gente pense, olha, pelo que essa pessoa está relatando e pelo argumento dela, faz sentido o que ela está dizendo. Ou seja, devemos estar abertos ao que a pessoa está falando.
Como eu mencionei antes, meu trabalho é de repórter. Eu sou basicamente pago para falar com pessoas diferentes, de lugares diferentes, e jogar luzes no debate público por assuntos que são de interesse público. Essa é uma foto minha fazendo uma cavalgada no interior, tentando fazer relatos para as pessoas de uma situação no interior aqui do Rio Grande do Sul. Tem uma outra foto aqui que é eu fazendo uma trilha e ouvindo pessoas, anotando. Então, vocês podem ver que eu estou ali prestando atenção. Eu sou basicamente então pago para falar com um monte de gente e contar o que eu aprendi para um monte de gente. Então, eu sou basicamente um fofoqueiro profissional. Sou pago para isso, para fazer uma fofoca qualificada. Menciono isso por quê? Porque eu acho que todo mundo pode aprender um pouquinho com essa profissão de ser repórter, que é de entrar em situações completamente diferentes, ouvir pessoas que têm ideias, ideologias, experiências de vida completamente diferentes e tentar ver o humano que está por ali, ver o argumento do que a pessoa está trazendo e entender que nem tudo é preto no branco, nem tudo é 8 ou 80, existe uma miríade de cores que estão no meio. Coloquei essa imagem para dizer o quê? A imprensa ela faz um papel de reunir comunidades. Existem estudos, inclusive, mostrando que a imprensa ela fortalece laços na comunidade e fortalece também o sentimento de identidade nacional. Quando a gente assiste ao Jornal Nacional, a gente se preocupa assiste uma reportagem e se preocupa com assuntos que são de interesse dos brasileiros. A gente está vendo jornalistas falarem em português, que é a nossa língua. Vemos paisagens que são de brasileiros. Esse é o papel da imprensa. Eu e outros repórteres, colegas meus, o nosso papel é promover conhecimento. Então, a gente traz informação na expectativa de que as pessoas incorporem essa informação no seu dia a dia e que isso vire conhecimento. E também promover laços na comunidade, que as pessoas consigam se ver no jornal e entender que as questões que estão no jornal, na rádio, na TV, são questões que essas pessoas, a comunidade, deve se preocupar. Ao longo eu, por ser repórter de saúde, eu tenho mais de 10 anos de experiência como repórter, mas ao longo dessa pandemia de Covid, eu fiz várias reportagens tentando explicar o que era a Covid, como é que ela se manifestava, o que a gente deveria fazer para se cuidar. Fiz uma reportagem em que eu fui na periferia de Porto Alegre, na Vila das Laranjeiras, para mostrar como é que era o enfrentamento à Covid nas residências e por famílias que não tinham água e nem eletricidade. Então, a ideia era mostrar o quanto havia pessoas que fazem parte da nossa comunidade, mas que vivem situações de vulnerabilidade tão grande que não conseguiriam seguir conselhos e recomendações básicas para se proteger. Eu entrevistei uma mãe de 21 anos, ela tinha um filho no colo, e eu perguntei para ela: mãe, o quanto tu te preocupa com a Covid? Isso é uma preocupação tua? Tu tem medo da Covid? E ela me respondeu: olha, a Covid, para mim, assim, se eu morrer, todo mundo morre um dia. Tendo alguém para cuidar do meu filho é o que importa. Então, lavar as mãos, usar máscara, fazer distanciamento, eram questões muito distantes. E por que eu menciono isso e por que isso virou uma reportagem? Porque são pessoas que vivem essa realidade, viviam e ainda vivem hoje, infelizmente, que a gente deve se preocupar, deve entender o argumento dessas pessoas, a vivência delas, o que elas pensam, porque fazem parte da nossa comunidade. E apesar de serem pessoas que vivem uma realidade completamente diferente de muitas pessoas no Brasil, são pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E nós, enquanto sociedade e enquanto pessoas que comungam no mesmo país, nós deveríamos nos preocupar com essas pessoas e também pressionar o poder público a elaborar políticas públicas que deem conta de auxiliar essas pessoas. Uma outra reportagem que eu fiz acho que vocês lembram que nos momentos mais críticos da pandemia, as UTIs começaram a encher, né? E, sobretudo, com pessoas idosas e vulneráveis. Vários hospitais do mundo tinham um ritual de fazer um corredor de palmas para quem tinha alta. Essa é a dona Palmira, ela tinha 90 anos na época, e ela tinha insuficiência cardíaca e hipertensão. Ela pegou Covid,
Ela foi internada em um hospital de Canoas e ela começou a ter uma piora em espiral muito grande. Ela foi para a UTI e da UTI ela recebeu o diagnóstico da equipe médica de que não tinha o que fazer. Ela foi transferida para a enfermaria de cuidados paliativos. O filho dela, que fazia a vigília com ela, fez uma videochamada com toda a família para que a família se despedisse dela. No fim, ele ligou para a irmã dele e falou: "Mana, a mãe está muito mal." E começou a chorar. A irmã dele falou: "Mano, os médicos fazem o que é possível. Agora é com Deus que faz o impossível." No dia seguinte, ela começou a melhorar. Dona Pamira começou a melhorar, até sentou na cama e começou a melhorar e apresentar uma melhora que surpreendeu toda a equipe de saúde. Eles me contaram que o médico responsável pelo caso dela disse que não havia nenhuma explicação outra, que um milagre aconteceu com ela. Dias depois, ela teve alta da UTI Covid. Essa é a foto dela saindo. Era a paciente mais idosa, que estava no hospital. O caso dela emocionou muito a equipe e saiu no jornal. E por que saiu no jornal? Porque a gente, enquanto imprensa, nós tentamos comunicar problemas, situações que são desafiadoras para uma comunidade, mas também conquistas, porque é isso que aproxima comunidades, é isso que aproxima uma população. São tanto questões que devem ser preocupações nossas, como a Covid está chegando, é um vírus que traz risco, não sei, algum caso específico de polícia, de política, isso são questões que são de interesse público que a gente deve se preocupar, mas também conquistas da comunidade, no esforço de que as pessoas consigam ver que são realidades que também são suas e que estão no jornal. Muitas pessoas, talvez aqui mesmo, que estão aqui no Salão Nobre, tenham perdido algum familiar ou amigo ou colega de trabalho por Covid. Em dado momento da pandemia, quando não havia vacinas, as pessoas, inclusive, entendiam que o diagnóstico de Covid poderia ser quase uma sentença de morte. Então, situações assim poderiam ter acontecido com qualquer pessoa. E ver uma conquista, uma celebração dessas no jornal, também ajudava a dar esperança. Quero contar essa aqui também é uma reportagem do New York Times, que saiu sobre um surto de Covid, que 13 irmãs faleciam. Eram essas reportagens, esforços da imprensa de tentar humanizar números. A gente tinha aquelas curvas de média móvel de casos, de mortes, e a gente queria mostrar que aquilo não eram números, eram estatísticas, eram pessoas com histórias de vida, e tinham familiares com histórias de vida ali do lado, e que a gente deveria se preocupar. Eu também contei no jornal a história da Bruna e da avó dela, Maria Helena, de 75 anos. Foi uma história que me tocou bastante. Eu trouxe um vídeo que a Bruna me enviou, que eu acho que resume um pouco a relação das duas. Vamos colocar? Que a gente possa ficar muitos e muitos anos se admirando, né? Passar bons momentos ainda, se Deus quiser. Deus quer. Tá? A Maria Helena, isso era fevereiro do ano passado, ela foi na lotérica para pegar a aposentadoria dela. Dias depois, ela começou a ter sintomas respiratórios. A família levou ela até o hospital, fizeram um teste de Covid, deu negativo, a equipe médica entendeu que ela tinha problemas no pulmão, mandou ela de volta para casa. Era aquele momento de auge da pandemia, em que estava tudo lotado, os hospitais colapsando. A família ainda fez um teste de Covid de farmácia, deu negativo, mas a Maria Helena começou a piorar e piorar e piorar. A família, enfim, voltou e levou ela para atendimento, dias depois, numa UPA. Ela tinha problemas para respirar. Ela baixou na UPA ela fez o teste de Covid, deu positivo. Ela começou a piorar, 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 e 6 dias depois que ela entrou na UPA, ela faleceu. Essa é uma foto da Bruna com a avó dela. A Maria Helena, ela faleceu e depois que ela entrou na UPA, ela não conseguiu mais se comunicar com a família. Se vocês lembram, eram aqueles momentos que não poderia haver visita. Ela era muito popular, a Maria Helena era a mãe de santo. Ela queria dizer que quando ela morresse, ela queria ser enterrada com um manto de Iemanjá. O velório e o enterro foram com o caixão fechado por causa da pandemia. Só foram a filha dela, a Bruna e um filho de santo.
A gente fez uma reportagem com elas, contando a história delas. Uma reportagem que eu fiz mostrando que, no ápice da pandemia, 4.000 pessoas morreram fora de UTI por Covid, aqui no Rio Grande do Sul. Essa foi uma reportagem que me tocou bastante. Essa é uma imagem da Bruna no banco, que ela sentava com a avó para tomar chimarrão, e é uma fotografia que também me toca bastante, porque tem muita, apesar de, no primeiro plano, parecer que tem ausência, na verdade, tem muita presença ali, que é a presença da Bruna com a avó dela, uma relação forte ali. Esses foram esforços que a gente fez para aproximar as pessoas, para comunicar. A gente viveu um paradoxo na pandemia, em que a gente era recomendado ficar em casa, e então muitos de nós nos isolamos, mas, paradoxalmente, a gente mais do que nunca dependeu de outras pessoas. A gente dependia que as pessoas ficassem em casa quando pudessem, fizessem distanciamento social, usassem máscaras quando saíssem e, quando surgiu as vacinas, que as pessoas se vacinassem. Então, vocês entendem o quão oposto, mas relacionado é isso? Sozinhos, mais do que nunca, a gente dependia dos outros. E nessa dependência, nós, enquanto jornalistas, a gente tentava mostrar para as pessoas que a gente está interligado. Que a gente está interligado, que as nossas ações dependem, que as pessoas pensem que a gente vive numa comunidade. Eu contei essa história da Bruna e da Maria Helena, e me tocou muito, e talvez tenha tocado vocês também. E se vocês tocaram, é porque vocês sentiram compaixão, que é um sentimento que é interessante, que nos guie moralmente, que a gente consiga entender o que as pessoas estão passando e, a partir daí, tentar se mobilizar para ajudar, mesmo que sejam pessoas que vivam situações distintas da gente. Se vocês se mobilizaram por essa história, se vocês sentiram alguma manifestação de carinho, vocês podem demonstrar isso agora, porque a Bruna está aqui no palco, eu peço que ela suba aqui, para que vocês possam demonstrar também essa compaixão e esse carinho, porque são histórias como a dela que a gente busca apresentar no jornal, para que as pessoas possam se conectar e entender que a gente está todo mundo junto. Né, Bruna? Fica. Opa. Obrigado, gente.